Não, queria o controle, mas não sei. Se de repente precisar de já tiver depois, seria bom. Lê pra gente aí, depois deixa o Manuel ver se precisar ler. Não, porque aqui parece que eu ouvi ali dentro, mas eu não posso dar uma Depois olhada ali. a gente vê, deixa eu depois ler. De repente pra aula do pastor, né? Não precisa não. Lê aí. Escola funcionalismo é uma teoria psicológica que considera a percepção e a consciência como funções a serviço de impulsos e necessidades em um contexto de confrontação com o meio ambiente. O pioneiro da psicologia funcional desenvolvida nos Estados Unidos foi o americano William James, 1842 a 1910. Então deixa eu só fazer uma consideração rápida. Essa é uma escola, tá, que a gente vai aprender agora sobre os Estados Unidos, tá? Já diz o nome, funcionalismo. Dá ideia mais ou menos do que? Sem a gente conhecer. O que vocês já imaginam que tenha nessa escola? Sem nunca ter ouvido falar, mas só pelo nome. O que vocês acham? Funcionalismo. O que seria funcionalismo? O que vocês acham que já tem dentro dessa escola? Só pelo nome. Chuta. Uma coisa que funciona. E aí? O que você acha? O que seria funcionalismo? Dentro de psicologia. Funções. Mano, o que você acha que tem dentro dessa escola? Só pelo nome, funcionalismo. Lembra que a gente está falando de psicologia, tá? Está falando de psicologia. Psicologia lida com o quê? Com gente. Né? Então é diferente de um cachorro, é diferente de um brinquedo, é diferente de um objeto. A gente está falando de gente. O que seria uma escola funcionalista? Não é para acertar. Se alguém acertar, ótimo. Né? Ficaria feliz, mas só pelo nome, tá? Só pelo nome. Falar de função, né? Funções. Escola funcionalista, a gente vai ver que hoje, por exemplo, ela tem uma forte aplicação dentro da igreja, por exemplo. Tá? Quando a gente vai analisar, nós vamos analisar o quadro evangélico, a gente vê que hoje tem uma teologia que está sendo muito difundida, que é uma teologia da autoestima, tá? Uma teologia parecida com a teologia da prosperidade, mas ela tem algumas coisas separadas, umas coisas diferentes, básicas, tá? Que fala basicamente sobre suprir as necessidades do ser humano, tá? Então, essa teologia, né, os irmãos acham que ela vai se basear muito em quê? Aonde essa teologia da autoestima vai se basear muito? Na alma, sim, mas como a gente baseia a teoria da alma? No comportamento? Não, no comportamento, sim, mas a teoria, o comportamento não seria, o comportamento não é a teoria. O que é teoria? É um conteúdo que você estuda. Não. Teoria é um conteúdo que você estuda. Papel, escrita, você pega e lê. Tá? Qual é a teoria evangélica? A palavra. Muito bem. Qual é a teoria dessa teologia? É a palavra? Não. É a psicologia. Tá? A psicologia vai ser a teoria que essa nova teologia vai utilizar, né, como forma de suprir a autoestima. Então, mais do que nunca vocês vão ver nesse século, né, daqui para frente, a gente vai ver livros de autoajuda, a gente vai ver até Bíblia de autoajuda. Hoje você tem Bíblia, né, com foco bastante voltado para a psicologia. Né? Hoje tem Bíblia da mulher, tem Bíblia de não sei o que, Bíblia de não sei o que lá, tem Bíblia da psicologia também. Hoje é muito focado, essa teologia é muito focada na função da psicologia. Qual é a função da psicologia? Quem imagina qual é a função da psicologia? O que um psicólogo tem que fazer?
Ou ele pretende fazer? Fazer com que as pessoas, Tá indo bem. para poder resolver questões, né, internas de cada um e fazer com que ele ajude, ele auxilie a pessoa a se entender, Isso. a levar um estilo de vida. Isso. E outra, em última análise, é levar a pessoa ao bem-estar. Então, a função do psicólogo é levar a pessoa ao bem-estar. Essa é a função do psicólogo. Essa é a função do pastor? E aí? Por que não é a função do pastor? Pô, mas então, para que eu estou fazendo na igreja? Se a função do pastor não é me levar ao bem-estar, então, para que eu vou fazer na igreja? Tá? Digamos que a função do pastor é o bem-estar do povo. Porém, não é como a psicologia ensina. Mas a função do pastor é levar o povo ao bem-estar. Só que é levar o povo ao bem-estar o quê? Qual é o bem-estar que o pastor deve proporcionar ao povo? Espiritual. O que mais? Emocional. E o que mais? Físico. Se possível for o físico. Tá? Óbvio, que não é a função do pastor, quebrar a parede, botar ar-condicionado, mas ele deve pensar no bem-estar sim. Porém, a psicologia, ela vai ter uma visão de bem-estar diferente da Bíblia. A Bíblia, por exemplo, vai entender que, às vezes, para você estar bem, você tem que causar o mal. O que seria o mal? Né, do ponto de vista humano. Tá? Você não gosta de ouvir coisas ruins, isso é mal. Só que dentro da igreja, você às vezes tem que ouvir coisas ruins, para você poder ficar bem. Entendeu? Dentro da psicologia, isso não funciona tanto assim. Funciona, né? Mas, por exemplo, dentro da psicologia, existe uma coisa muito complicada entre certo e errado. Né? O que às vezes é certo para a Didi não é para mim. Então, o que funciona para mim não funciona para ela. Só que dentro da Bíblia é uma verdade só. É uma verdade só. Mas hoje, essa teologia do bem-estar, ela relativiza um pouco essa questão. Né? Não vamos ser tão duros, porque senão o povo não vai gostar. Isso é uma coisa muito perigosa. Nós temos que ter muito cuidado, tá? Porque o crente tem que ser equilibrado. Não podemos ir para o lado da liberdade incondicional. A liberdade não é incondicional. A liberdade tem uma condição. Para nós sermos livres, nós temos que nos manter livres, mas também a gente não pode descambar para o quê? Para o legalismo. Se você vai para um lado e vai para o outro, está errado. Então, o que pode acontecer? Às vezes, você suaviza mais do que deve, e às vezes você pega mais duro do que devia. Os irmãos estão entendendo como funciona mais ou menos? Tá? Por exemplo, chega alguém lá dentro dessa visão funcionalista, tá? A gente vai aprender depois, tá? Que o importante é para que ela serve. Não adianta ficar pensando muito, não adianta ficar raciocinando. Para que serve isso? Para que servem essas técnicas? Tá? Para que serve estudar psicologia? E aí a gente vê que hoje a igreja está aderindo muito à questão do funcionalismo. Tá? Por quê? Porque a igreja aprendeu que dá certo. A igreja aprendeu que técnicas psicológicas dão certo dentro da igreja. Tá? Que não necessariamente é ruim. Tá? Técnicas psicológicas são boas. Tá? Porém, se você tentar fazer da igreja um lugar de só técnicas psicológicas, está errado. Tá? A igreja pode crescer, o membro pode crescer, você pode aumentar a membresia, mas vai estar errado. A igreja só deve crescer pelo poder do Espírito Santo. Tá? A gente vai aprender. Como que essas técnicas psicológicas podem ser usadas? Fácil. Por exemplo, às vezes a gente vê eles usando técnicas psicológicas para poder tirar dinheiro do povo. Para poder manipular emocional também. O poder introspectivo. Essa é uma técnica. Introspectivo. Método da observação da consciência pela própria pessoa. Ou seja, eu vou pregar. Eu não conheço a vida da dica. Mas eu olho para dentro de mim. Se funciona em mim, vai funcionar nela, de certa forma. Por quê? Porque o pecado ele é universal e abrange todo mundo.
Então a gente vai aprender que existe o processo indutivo. O indutivo você vai do menor para o maior. E o dedutivo você traz do maior para o menor. Como é que funciona isso? Eu pego o vício do álcool. Então, eu observo que o vício do álcool ele está muito ligado, por exemplo, a pessoas que têm problema dentro do lar. Observo isso. E aí, o que eu posso dizer numa pregação? Eu posso dizer, por exemplo, que uma pessoa que tem problema com álcool, ela tem um problema no lar. Eu sei se ela já tem um problema na casa? Não sei. Mas eu sei que ela tem um problema no álcool. E eu posso, numa pregação, indicar isso. Aí, de forma que ela, caramba, realmente tem um problema dentro da minha casa. Não tem nada de espiritual nisso. Foi uma técnica que eu usei. Eu estou deduzindo que a Vicky tem um problema dentro de casa, porque ela tem problema com álcool. Não sei a vida dela, não conheço ela, vou na igreja a primeira vez. Mas ele está dando tipo uma hipótese, né? Estou dando uma hipótese, Não seria, isso seria uma forma de induzir. Isso. E aí, por exemplo, eu olho também para a minha vida, pego o método introspectivo, olho para mim, caramba, todas as vezes que eu fico nessa situação eu perco a linha. Então, isso pode valer para outras pessoas. Será que realmente a Juliana não está nessa situação também? Será que o Manuel não está nessa situação também? Quando acontece comigo, eu fico assim, de repente o irmão Manuel pode estar sendo assim. Isso é um método introspectivo. Você observa o que? Dentro. Você não observa as coisas fora, você observa dentro. Né? E esse foi o primeiro método da psicologia. Por exemplo, isso é uma técnica. Eu chego lá e fico olhando. Aí eu vou para o método extrospectivo. Eu fico lá pregando. Aí eu falo de família, a gente chora. Qual é a grande tendência da gente estar passando um problema? 10%, 20%, 30%, 40%, 100% de chance dela estar com problema dentro de casa. Tem alguma coisa espiritual? Deus falou comigo? Não. Eu vi. É um método extrospectivo. Então, um bom pregador, por exemplo, ele tem que analisar o que Deus está falando e tem que analisar o povo. Porque de repente você está falando, Deus está falando comigo, o povo não responde. Deus está falando. Quando Deus fala, o povo responde. Você fala pelas expressões? Pelas expressões. As pessoas... A gente vai, por exemplo, aprender em homilética, que a homilética está extremamente ligada à observação. Um bom pregador, ele observa. Um bom pregador não chega no púlpito e sai pregando o que ele quer. Ele tem que observar. Ele tem que saber a hora de parar. Ele tem que saber como começar. Ele tem que saber aonde ele está pregando. Ele tem que saber como o povo está. Ele tem que analisar tudo. Ele tem que primeiro ouvir o que Deus está falando, 100%. Mas ele tem que observar. E isso não tem nada de espiritual, isso é uma técnica. Uma técnica. Ele olha, o pregador sobe no púlpito. Deus fala com ele. Deus fala com ele. Aí ele vai pregar sobre a alegria. Ele sobe no púlpito. Ele vê todo mundo lá embaixo, cara fechada. Vai surtir efeito falar sobre a alegria? Alguma coisa ele vai ter que fazer, né? Alguma coisa ele vai ter que fazer para poder quebrar aquilo ali. E aí a gente vê técnica de quebra-gelo, existe uma técnica, entendeu? A igreja, na verdade, ela faz coisas que às vezes a gente não sabe que são técnicas, às vezes nem a própria pessoa sabe, mas às vezes é uma técnica. Entendeu? Quebra-gelo é uma técnica, o método indutivo, o método dedutivo, técnicas, por exemplo, sanduíche, são técnicas que você elogia, faz uma crítica e elogia. São técnicas, você pode fazer dentro da igreja, não tem nada demais. O problema é você se basear dentro disso. Tá? E aí, qual é a finalidade disso? A finalidade é que o conhecimento psicológico deve se mostrar vital. Só que a utilidade buscada não diz respeito ao indivíduo, mas à sociedade como um todo. Então a ideia aqui não é agradar a Didi, mas é agradar o quê? Agradar aonde ela está inserida. Então qual é a função do psicólogo? Né? O meio social não é apenas um regulador, mas também a finalidade da adaptação. Isso é uma coisa, por exemplo, muito importante para quem está dentro de uma igreja, que é um líder. Pastor, você acha que todo pastor deveria fazer psicologia? Não. Para aprender essas técnicas? Não. Acho que não. Eu
Eu acho que todo pastor não deve ignorar isso. Não deve ignorar. Tipo, tem um psicólogo na igreja, ele não deve ignorar. Mas ele não necessariamente, eu acho que tem a obrigação de fazer. Mas eu acho que ele deveria, todo pastor deve estudar psicologia. Não ser um psicólogo. Não Acho que todos devem estudar. Acho que todos deveriam estudar. Todos. Porque você, na igreja, você lida com pessoas. Então, se você lida com pessoas, você faz psicologia sem saber. A gente pensa assim, por exemplo, a Juliana é professora, o Wander é empresário, o Manuel é contador, a Luciana é maquiadora, a Didi é pedagoga, o Manuel é taxista, a Sônia trabalha em telemarketing. Então a gente já estipulou, ela só sabe isso, ele só sabe isso. Isso é uma coisa que a gente ficou especialista, né? Hoje, por exemplo, você não tem, como no velho passado, que, por exemplo, Galileu Galilei, esses homens muito famosos, eles faziam tudo. Da Vinci era engenheiro, era pintor, o cara fez tanta coisa, o cara inventou não sei o que, matemático. Por quê? Porque eles queriam saber, eles queriam aprender. Eles não queriam assim, eu vou aprender só isso aqui porque eu trabalho nisso, ponto final. Não, eles queriam conhecer. Hoje, a gente está na era especialista. Até o psicólogo tem que se especializar. Tem psicólogo especialista de criança, especialista de adolescente, não sei o quê. Então, hoje a gente tem a parte especialista. Tá? Dentro da igreja, isso não acontece muito, do ponto de vista de um pastor. Claro que até dentro do ministério temos especialistas. Tem um pastor que é profeta, tem um pastor que é um avivalista, tem um pastor que é mestre. Mas o pastor, principalmente, que cuida das ovelhas, ele é um psicólogo. Querendo ou não. Não tem como ele falar assim, o pastor Ricardo não é um psicólogo. Ele é um psicólogo. Por quê? Porque ele aconselha, ele apacenta, ele intercede, ele ajuda. Então, ele faz um papel de um psicólogo. Né? Se ele estuda psicologia, ele vai ter mais facilidade de ter bom êxito. Se ele não estuda, vai ter bom êxito também? Vai, o Espírito Santo é que vai fazer. Mas se você tem mais ferramentas, você trabalha melhor. Mesma coisa, eu dou pro Wander um canivete. Wander, raspa toda a parede aqui. Quanto tempo você vai levar para raspar essa parede? Tem nem noção. Agora eu dou pro Wander outras ferramentas. Dou para ele lixadeira, martelete. Pô, ele vai fazer o mesmo trabalho, só que ele vai levar muito mais velocidade, vai ter menos tempo e com certeza o trabalho vai ficar assim, digamos, mais bonito de se ver. Porque quem olha o Wander raspando a parede com o canivete vai chamar ele de burro. Fala, pô, tu é burro, cara. Pô, tem tanta coisa melhor para tu fazer, é mais ou menos o que acontece. Por exemplo, quando a gente pega um pastor que não tem tanto estudo, o que as pessoas fazem? Menosprezo. Oi? Menosprezo. Que está errado. Não é porque ele tem menos estudo que ele é menos pastor, ele é mais pastor. Mas é o que as pessoas fazem. Entendeu? A pessoa olha lá no pastor, fala todo enrolado. Esse pastor aí, e às vezes pode ser um grande homem de Deus. Pode ter o Espírito Santo assim de uma forma que, a gente nem tenha. Mas aí a gente faz isso. Tá? Como, por exemplo, principalmente na matéria de homilética, técnicas psicológicas 100%. Porque um pregador ele tem que saber se comportar. Não é um pregador. Todo mundo que vai à frente da igreja tem que se comportar diferente. Você não prega na frente da igreja como você prega dentro do seu quarto. Isso é um erro. Por quê? Mas Deus está vendo a minha oração. Deus está vendo. Mas as pessoas vão zombar de você. As pessoas vão zombar, por exemplo, de quem fala em português todo errado. Tá certo isso? Não tá. Mas é o que acontece, felizmente. E aí? Então, quanto mais nós pudermos nos capacitar, melhor. E aí essa adaptação visa ajustar a sociedade a si própria, através do manejo dos indivíduos. O psicólogo entra nesse contexto como um engenheiro social, da utilidade, buscando promover a moda utilitarista, o maior bem possível. Transforma-se assim a utilidade individual no patrimônio social. Então, esse psicólogo, ele vai trabalhar a função, trabalhar o que pode tirar de melhor, o que o Wander pode dar para a sociedade. O Wander tem essa qualidade. Isso não está errado, tá, irmãos? Diga-se de passagem, tá? Isso não tem nada de errado. O errado aqui, é quando a gente só visa isso, uma visão utilitarista.
Quando a gente tem uma visão utilitarista, isso está errado, se a gente focar só a utilidade. Mas focar a utilidade é correto e é bíblico. Deus deu dom para o Wander, vamos desenvolver o dom que ele tem. Deus deu dom para os irmãos, vamos desenvolver os dons que os irmãos têm. Isso é uma visão utilitarista. Qual é a utilidade de ter um dom? E aí? Qual é a utilidade de você ter um dom? Desenvolver. Não só desenvolver, praticar o dom. Senão não tem utilidade. Qual é a utilidade do celular desligado dentro da cômoda? Zero. Agora, qual é a utilidade do celular ligado e você falando com a sua mãe? 100%. Então, o celular, ele foi criado com uma utilidade. Todos os homens foram criados com uma utilidade. O problema é que hoje os homens estão focando só a utilidade da coisa. Né? Hoje estão focando só a utilidade. E aí, o grande problema da teologia da autoestima é que isso ficou tão grande que o povo está vendo o quê? Só a utilidade de Deus. E aí é que ficou o problema. Essa questão de utilidade ficou tão grave que hoje essa psicologia ela se tornou algo espiritual. Por quê? Porque o povo busca em Deus o quê? Só a utilidade. O que Deus pode me dar? Eu vou para a igreja se Deus me der uma cura, se Deus me der uma bênção, se Deus me der uma casa. Então, essa questão utilidade, ela está muito focada nesse certo. Então, nós, por exemplo, como técnicas psicológicas, introspecção, se eu sei que hoje estamos em uma era utilitarista, esse método introspectivo, ele vai me ajudar ou ele vai me atrapalhar? Se eu vou evangelizar e entender o método introspectivo, vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Os irmãos acham? Pensa. O método introspectivo ajuda ou ele atrapalha? Eu acho que ajuda, né? Por quê? Eu acho que quanto mais você entende tudo, você está se ajudando. Sim, mas eu digo, você vai evangelizar. Você quer se ajudar ou você quer ajudar alguém? Você quer ajudar alguém? Porque você, com o método de introspecção, você pode ajudar essa pessoa. Você vai olhar para você. E você vai entender o que é. Como é que a outra pessoa pode se sentir de repente. Não como ela pode só sentir, mas o que ela pode estar querendo ali naquele lugar. Isso acontece, por exemplo, quando pessoas já passaram por aquela situação. Eu já passei pelas drogas, eu vou evangelizar um drogado. Eu tenho mais êxito, provavelmente, Colocar no lugar da pessoa? é a empatia. Mas para você se colocar no lugar, você primeiro tem que fazer uma introspecção. Eu já fui um alcoólatra. Eu vou entender o que leva, por exemplo, aquela pessoa. Não estou dizendo que outras pessoas não possam evangelizar, tá? Pelo amor de Deus. Não é isso. Mas pelo método introspectivo, você pode se avaliar e você vai entender o quê? Que aquela pessoa está inserida na mesma sociedade. Eu posso falar de violência com uma propriedade muito grande, porque eu estou inserido na sociedade do Rio de Janeiro, então eu sei o que aquela sociedade está passando. Tá? Então, por exemplo, eu sei que uma pessoa que vem à igreja, ela está buscando o quê? Por exemplo, segurança. Eu sei, por exemplo, que uma pessoa que mora numa comunidade carente, ela está buscando, por exemplo, o quê? Está buscando, por exemplo, um olhar das autoridades. Ela está buscando um olhar de alguém que possa fazer alguma coisa por ela. E aí vai entrar no quê? Na visão utilitarista. Isso é utilidade. A pessoa não está ali buscando Deus porque ela ama Deus, porque ela quer Deus. Não. Ela está ali por quê? Porque ela tem uma necessidade. E aí é que está a grande questão. Igrejas hoje pregam só sobre a necessidade. Aí fica fácil ganhar gente. Por quê? Porque você promete dar alguma coisa que a pessoa está querendo ter. Tá? Mas hoje você tem grande dificuldade, por exemplo,
né, de ganhar pessoas pelo fato de que elas querem abandonar suas vidas. Elas não querem fazer isso. Tá? Porque elas têm uma visão utilitarista. Então, entender isso é importante. Agora, focar só a utilidade não. Entende? Isso é uma técnica psicológica. Eu entendo que é uma visão utilitarista. Então, a gente tem que, por exemplo, olha só, transforma-se assim a utilidade individual em patrimônio social. Vamos pensando na igreja. O que, por exemplo, o pastor deve fazer com os irmãos? Cada um dos irmãos. Fazer com cada um? Pensando só naquela última frase lá. Isso aqui fala o pastor, porque o pastor é o líder máximo. Mas, por exemplo, isso pode ser departamento também. Departamento de mulher, departamento de homem, departamento de líder. Sei lá, estimular as pessoas. O líder deve estimular para o quê? Para que as pessoas... Oi? Não entendi. Não sei, para poder que elas se desenvolvam, para que elas se sintam bem, para que elas possam transformar. Mas tem uma finalidade. Fala, essa vai ser a finalidade, para ela transformar a utilidade dela em o quê? Em um bem social. Em um bem social, que seria o quê? Não viver só em comunidade. Avanço do reino? Não, essa não é a finalidade. Isso aí é o avanço do reino. Isso é uma coisa que faz parte. Não adianta a gente querer ganhar almas lá fora se a gente não vive em comunhão. Mas o foco não é viver em comunhão. O foco da Bíblia, Jesus não deixou o foco, falou, vocês vão viver em comunhão. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou o quê? Ide. Então o foco é para fora. Vocês não podem perder isso de mente. O foco é para fora. Esse negócio de igreja viver para dentro nunca foi de Deus, é para fora. Agora, adianta você querer ir para fora se você não vive bem? É justamente o que você estava falando, a parte do estruturalista, né, que Isso. virou uma coisa só a massagear o próprio ego da igreja, a igreja virou uma instituição e fica tudo ali dentro. Isso. Então o líder, por exemplo, ele tem que pegar esse cara que se acha um gostosão e tem que falar para ele, baixa a bola, porque você trabalha em comunidade. Mas também tem que pegar aquele que se acha o cocô do cavalo do bandido, fedendo a peixe, horrível, e falar para ele, você é filho e filha de Deus, você tem que trabalhar. Você tem que fazer equilíbrio. É o líder que faz isso. Tá? E aí é líder de ministério, líder de jovens, né? Pastor, seja lá quem for líder. E aí transformar isso num patrimônio social. Por quê? O nome que vai não é o nome do Rodrigo. O nome que vai é o nome de quem? De Cristo. De Cristo. Tá? E da igreja também. Então, consequentemente, o nome de Cristo. Então, nós, né, temos que nos conscientizar que todos temos uma utilidade. Não tem jeito. Não tem como chegar e falar, Wander, não faz. Por quê? Porque ele tem uma utilidade. Então, ele tem que desenvolver aquela utilidade dele. Não adianta chegar para a diaconisa, fica sentada lá no teu banco. Por quê? Porque ela é diaconisa, ela tem que trabalhar. Senão ela não era diaconisa, ficava na casa dela. Tá? Não adianta chegar para o pastor e falar para o pastor, não prega, não exorta. Por quê? Porque é a função dele, ele tem que fazer. Só que nós temos que fazer para o quê? Para o bem de uma comunidade. Por isso que não tem acepção de pessoa na igreja. Deus não faz acepção de pessoas. Tá? E aí o psicólogo, né, ele tem essa função, o psicólogo utilitarista, tá? Do funcionalismo. Os psicólogos funcionalistas definem a psicologia como uma ciência biológica, interessada em estudar os processos, operações e atos psíquicos como forma de interação adaptativa. Aí vai ser a parte teórica, tá? Não é a finalidade, é como eles acham que funciona. Parte do pressuposto da biologia evolutiva, segundo o qual os seres vivos sobrevivem se têm as características orgânicas e comportamentais adequadas à sua adaptação ao ambiente. Então esses caras vão dizer o quê? Que as pessoas mais fortes, elas vão fazer o quê? Com as mais fracas? Carregar. Psicólogo funcionalista diz ao contrário. Se eles partem da biologia evolutiva, o que Darwin falar? Lá em biologia. Os mais fortes fazem o que com os mais fracos?
Vocês estão pensando muito religioso. Não. Oi? Suprime. Dentro da igreja, o mais forte ajuda o mais fraco, mas no mundo não é assim que funciona. No mundo, o mais forte pisa no mais fraco. Tá? Darwin, por exemplo, dizia que as girafas têm pescoço grande porque tinha frutas altas e as girafas de pescoço pequeno não alcançavam. Então, ele dizia que existiam dois tipos de girafas, as de pescoço grande e de pescoço pequeno. As de pescoço pequeno morreram porque elas não tinham o quê? A capacidade de se alimentar. Então, elas morreram. Então, ele criou a teoria da evolução, dizendo que os mais fortes se adaptam ao meio ambiente, então eles sobrevivem. E tem muita gente que cria essa teoria para a sua vida pessoal. Tem gente, por exemplo, que está no trabalho que quer datar com todo mundo porque ele acha assim, que se ele for o melhor, ele sobrevive. Tem muita gente que pensa dentro da igreja também assim. O cara não quer fazer tudo, a mulher quer fazer tudo, não deixa ninguém fazer nada porque ele quer mostrar que ele é o melhor para ele crescer. Então, os pastores, hoje, eles, se tiverem essa visão, eles vão criar, por exemplo, essa competição. Sila Malafaia, Hélio Soares, Valdomiro, Bispo Macedo. Por quê? Porque eles competem entre eles, querendo o quê? Ser mais forte. Quem é o mais forte? Um roubando membro do outro, um roubando membresia do outro. Ali, irmãos, a gente vê que os psicólogos funcionalistas, eles não se preocupam muito, eles não se preocupam muito com a parte o quê? Sentimental. Não importa se o Manuel está triste ou não está triste, não importa se o Rodrigo está triste, se a Sônia está triste, o que importa é o seguinte,